Você acha que a religião de matriz africana é uma religião preconceituosa? Venha comigo nesse vídeo que nós vamos falar a respeito. Olá pessoal, eu sou André Luiz de Moraes, presidente da Federação Caminho dos Orixás, Babalorixá do Templo de Umbanda, Vovô Serafim e Ogum Três Espadas. Também sou ligado diretamente ao culto de Ifá. O vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho dessa relação da nossa religião com o preconceito, porque eu acompanho vários amigos e irmãos de Axé, que todos aqueles que são líderes, sacerdotes no templo, eles acabam sendo meu irmão de Axé, porque eles têm o mesmo segmento. Talvez eles não tenham entrado na mesma barca que eu para fazer o seu orixá ou para desenvolver a sua mediunidade, mas nós somos irmãos. E eu percebo que nós, da religião de matriz africana, não temos preconceito com as demais religiões. Nós respeitamos até muito as demais religiões, mas nós temos um preconceito inserido no nosso próprio grupo, aonde eu acompanho vários vídeos e eu vejo muitos sacerdotes discordar do outro, julgar a atitude do outro, a maneira do outro trabalhar, como que o outro faz seu culto. E o que nós temos que perceber, até como um presidente de uma federação, que nós deveríamos trocar mais essas figurinhas, discutir mais esse assunto e gerar mais união entre a gente, até porque as pessoas, quando elas não conhecem a nossa religião e elas chegam até o nosso templo, elas já chegam com um certo receio, com uma certa desconfiança por tudo aquilo que elas escutaram de demais pessoas que são de outras religiões, falando que nós cultuamos o diabo, que nós praticamos o mal, que nós não sabemos agregar um conceito familiar, que nós não temos uma religião com estrutura para orientar as pessoas e inserir elas na sociedade de uma forma mais equilibrada. Então eu acho importante a gente perceber qual é a discussão que nós devemos fazer nos nossos templos. Como nós devemos conduzir os nossos fiéis? Aquele que você chama de filho, aquele que você agrega na sua casa espiritual, qual o sentido da vida dele em estar ali? Você, como um líder espiritual, como um sacerdote, você não tem que ser uma pessoa que tenha que mostrar um mundo de pureza, até porque o mundo ele não é puro. O mundo ele está carregado de pessoas vivas que estão aqui para se evoluir e encontrar o seu amanhã com evolução. E é onde a gente esbarra na ignorância, na forma de brigar com a própria vida, na forma de não respeitar as pessoas. Então eu acho importante o líder olhar com quem ele se iniciou, como ele aprendeu, como ele desenvolveu sua mediunidade e não misturar tanto esse conflito de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, culto aos orixás, dizer, eu fiz Ifá, foi bom, eu fiz Ifá, foi ruim, eu ia no terreiro do Caboclo Birajara, era bom, eu fui para o Sete Flechas, é ruim. O que nós temos que perceber é quem está liderando à frente desse templo. Se esse líder se preparou, se ele tem um bom conhecimento, se ele tem a sua própria estrutura espiritual e emocional, porque nós não temos como dar aquilo que nós não temos sobrando na vida da gente. Entender a importância do que é uma mediunidade de Umbanda, por que as entidades se manifestam, o que é uma iniciação no Candomblé, qual é o respeito que você tem que ter com o seu Babalorixá, por que você escolheu aquela casa para que você nascesse para uma vida espiritual e aí você vai complementar sua vida material, e saber que inserir o orixá na vida da gente é melhorar no nosso amanhã. É uma pena que hoje nas religiões, que não é só na nossa, as pessoas estão em busca do carro, melhor trabalho, da melhor profissão, com mais dinheiro, com mais saúde, sem lembrar que o corpo físico e o corpo espiritual tem que ser cuidado. Não tem como eu ter uma boa posição na minha empresa se eu não estudei, se eu não trabalhei, se eu não me esforcei para essa boa posição. Não adianta eu querer estar num templo e ser o médium máximo ou me igualar ao meu sacerdote, até porque nós temos que olhar a relação do tempo.
Uma pessoa que abre um templo e que passou pelos preceitos, se preparou com o seu líder, com certeza ela, quando abrir sua casa, ela vai ter estrutura para lidar com sua casa. E às vezes uma pessoa chega no templo achando que ela já pode entrar ali e manifestar sua mediunidade, ou seu orixá, ou sua iniciação, e ser o grande líder no templo qual ela frequenta. Devemos sempre respeitar a casa de todos. No meu ponto de vista, como sacerdote, não existe um sacerdote melhor que eu ou pior que eu. Existe aquele que se preparou para a função qual ele tem e o nível da casa dele, o que ele programa para a sua própria casa. Os filhos, eles têm que entenderem que quando eles buscam uma religião, essa religião eles buscaram para se encontrar espiritualmente. É lógico que trabalhando mais, estudando mais, me dedicando mais e plantando coisas boas, a minha colheita será bem melhor. Então eu tenho certeza que o Deus, os orixás, os nossos guias, vão me ajudar a progredir na minha vida física, na minha vida material, na minha vida profissional, na minha vida afetiva e até na minha vida física em forma de saúde, porque eu vou procurar me cuidar melhor. Agora, na minha espiritualidade, eu acho que Umbanda, Candomblé, culto aos orixás, lidar com uma mediunidade de espiritualidade é um aprendizado diário, é infinito. Cada dia que você vive é um dia e cada dia que você renasceu, você vai aprender novas coisas, vai viver grandes vitórias e grandes decepções também. E a busca da religiosidade não é para que a gente não tenha problema, e sim que a gente saiba lidar com os nossos problemas. A busca da espiritualidade é para que você respeite o seu próximo. Então fica difícil eu, como um líder espiritual, iniciado, tendo uma casa que esse ano completa 40 anos, eu julgar quem está começando agora. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho que apoiar quem está começando agora. Aqui a minha história, a história da nossa religião, a história de toda essa resistência, ancestralidade, que eu vejo em várias palestras, elas se mantenham. E não tem como continuar uma história se a gente vai envelhecendo, se a gente vai se transformando e o jovem ou a criança que começou no nosso tempo não continue aquela história qual eu estou até hoje e espero ficar muito tempo na minha história de religião de matriz africana. O templo, para mim, é a minha casa, é o meu amor, é a minha existência, é a minha razão de viver. E isso todos os líderes devem fazer com o seu templo, até para que a gente seja mais respeitado, porque as demais religiões muitas vezes não sabem respeitar a nossa religião. E nós sabemos respeitar o Deus e a religião do próximo. O que nós não podemos é continuar derrubando ou destruindo ou desagregando na nossa própria religião, que somos nós irmãos de Axé. Ogum é Ogum na casa de todos. Exu é Exu na casa de todos. Obatalá é Obatalá na casa de todos. Caboclo é Caboclo na casa de todos. Preto Velho, idem. Então a nossa história ela é muito bonita e nós devemos apoiá-la e conviver com os mais novos e que esses mais novos eles aprendam que para que eles tenham esse conhecimento eles têm que buscar o mais velho. Assim é na tradição iorubá, assim é na tradição de Umbanda, assim é na tradição de Candomblé, assim é nos nossos templos de religião de matriz africana. Quanto mais nos permitirmos a aprender e a apoiar, mais cresceremos e menos sofreremos a ação de demais religiões. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço aí que vocês acompanhem o nosso canal, dê um like e que eu possa cada dia mais levar boas informações, porque eu não vim para a Terra para brigar, e sim para lutar pelo que é melhor da minha própria existência e daquelas escolhas que eu fiz para minha vida, que é o meu axé. Saravá e Mojubá a todos os sacerdotes.